Oi, gente. Muito prazer em encontrar todo mundo mais uma vez aqui no República Agro. Hoje para uma conversa bastante interessante. Vou conversar com o André Nassar. André Nassar é presidente executivo da Biof, uma das mais importantes autoridades do agronegócio brasileiro hoje em dia, com uma competência enorme. O André é agrônomo, lá em Piracicaba. Eu tive o privilégio de participar da banca de mestrado dele há algum tempo atrás. Trabalhamos juntos na Rural Brasileira, pois o André criou também uma importante consultoria de agronegócio que continua até hoje trabalhando muito bem. Também trabalhamos junto nesse pedaço. O André foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura com a Tereza Cristina, fez um trabalho espetacular, evoluindo os instrumentos de política agrícola brasileira, modernizando esses instrumentos todos. E presidiu o Conselho da Embrapa. Portanto, é um homem com uma visão no agronegócio integral. Conhece a produção rural, como engenheiro agrônomo que é, política agrícola, ciência e tecnologia, agroindústria. Tem uma formação completa, inclusive na academia, quando trabalhou em todo o seu, na área de consultoria agrícola. André, uma alegria encontrar você aqui no nosso República. Tudo bem com você, meu amigo? Oi, Roberto, prazer muito grande estar aqui na República Agro, especialmente por ser contigo. Então, eu sempre fico muito honrado quando eu posso bater papo contigo e saber que você tem interesse pelas coisas que a gente fala. Obrigado pelos elogios, viu, Roberto? Ah, é só verdade, é só verdade. André, na semana passada, você coordenou um seminário importantíssimo aqui em São Paulo, olhando os horizontes de biocombustível, COP30, a questão de mudanças climáticas, transição energética, todo esse enorme aparato que hoje cerca as preocupações do agronegócio brasileiro. Eu queria que você desse uma entrada nesse processo, falando um pouquinho sobre biocombustíveis, a lei, biocombustível do futuro, como é que está o horizonte de biodiesel, como é que você está olhando esse cenário macro, André? O combustível do futuro, ele na verdade, ele é uma legislação que ele veio tirar um atraso e jogar a gente para frente na questão de biocombustíveis, que você sabe, né? O Brasil já é líder em etanol. Devagar a gente vai virar líder em biodiesel também, com o aumento do teor de biodiesel no diesel, né? Com caminhões agora, já tem várias frotas rodando com caminhão a 100% biodiesel. Mas o que é o importante agora? É que ele também, essa lei, cria os instrumentos necessários para passar a ter a descarbonização do setor da aviação, né? E novos combustíveis que vão vir aí, como o diesel verde, como o próprio biometano também, faz parte da lei, né? E o combustível de aviação que eu falei já, que a gente chama de SAF, né? Que é combustível sustentável de aviação. Isso aí é importantíssimo para quem já está no biocombustível, como o etanol e o biodiesel. Por quê? Porque vai ampliar muito os mercados para os produtos, para as matérias-primas de base agrícola, como a nossa, mas o mais importante é que vai descarbonizar outros setores, seguindo a experiência que a gente já tem no setor de transporte de carros leves e cada vez mais no de caminhões pesados. André, você está nessa luta antes, bem antes da legislação do combustível do futuro. Você está brigando por isso há alguns anos já. Eu te pergunto, a lei criou incentivos, mecanismos para melhorar o processo de acesso ao biocombustível, ao biodiesel particularmente? Então, o que a lei traz no biodiesel? Né? Ela autoriza o aumento do teor de biodiesel no diesel, porque havia uma lei que autorizava até 15%, que era basicamente a legislação principal nossa. Né? O combustível do futuro autoriza até 25%, evidentemente, né, Roberto, a gente sempre frisa isso, com a devida viabilidade técnica comprovada, do ponto de vista do padrão do combustível e dos equipamentos que vão receber o combustível. Então, esse é o principal instrumento de incentivo ao maior consumo de biodiesel. Mas tem mais coisa ainda no biodiesel especificamente. Ela também obriga a necessidade de rastreabilidade, porque se houver qualquer problema de qualidade do combustível, tem que rastrear para identificar onde esse problema ocorreu, que também era um pleito dos produtores, né, das nossas empresas, que eram acusadas de que o biodiesel não tinha qualidade, tudo isso, e a gente mostrou que muitas vezes o problema ocorre
na cadeia, não é somente, não ocorre na hora que sai da usina. Então, agora tem ferramentas para você fazer a rastreabilidade, que a gente quer dar transparência. Então, essas são as principais ferramentas da lei no caso do biodiesel. Lembrando, Roberto, só para não perder, o que o biodiesel é diferente? Ele é produzido a partir de gordura animal, mas ele é principalmente produzido a partir de gordura vegetal. Então, ele criou todo um mercado para o óleo vegetal que não existia antes. Isso aí leva a uma questão que é bastante comentada, a questão tecnológica. Você falou aí, tem origem animal, origem vegetal. No vegetal tem várias matérias-primas que servem, a soja, agora fala-se muito em macaúba, tem também o óleo de palma, enfim. A tecnologia existente hoje está tranquila, aprovada, não há nenhum problema em relação às diferentes matérias-primas, André? Então, havia muita dúvida sobre isso, sobretudo, por exemplo, regiões mais frias, onde a gordura animal ela pode trazer algumas questões, né? Ou regiões mais úmidas, porque o biodiesel ele tem uma característica de ele absorver um pouquinho de água, né? O diesel também faz isso, mas o biodiesel também tem. Com o B15, quando foram feitos os testes do B15, e agora está rodando a B14, né? Nós passamos para a B14 em março do ano passado. Praticamente não tem relatos, praticamente não, Roberto, não tem relatos de problema mais de qualidade. Então, a tecnologia está totalmente dominada até 15%. Caminhões novos, não há problema nenhum. Havia preocupação com caminhões antigos, nenhum problema com caminhões antigos. Também não tem problema com caminhonetes, né, com veículos menores. É claro que existem os cuidados. Então, existe uma inspeção da ANP, o biodiesel ele tem tempo de, a gente fala de durabilidade oxidativa, porque ele vai ser transportado, ele não pode oxidar. Mas isso tudo é perfeitamente dominado pela indústria, perfeitamente dominado pelos distribuidores também. Então, eu não vejo mais uma questão tecnológica. E, para terminar, eu mencionei rapidamente, várias empresas agora adquirindo frotas 100% de biodiesel, a gente fala B100, principalmente produtores de biodiesel que têm frota e estão rodando super bem esses caminhões com 100% biodiesel. André, falamos de várias matérias-primas, mas de longe a soja é a mais importante em termos de matéria para a produção de biodiesel. Quanto por cento, André, da produção brasileira de soja hoje vira de biodiesel? Se você olhar do lado do biodiesel, 75% é óleo de soja. Tá? Aí do lado da soja, então vamos lá, o Brasil hoje ele exporta 2/3 da soja em grão e ele processa 1/3 da soja em grão. Tá? Então 1/3 da soja é processada, 20% vai virar óleo, 80% vai virar o farelo de soja. Esse óleo produzido, 55% hoje do óleo de soja é dedicado para o biodiesel. 30% é dedicado para alimentação, que é a garrafinha PET que a gente compra no supermercado, e 15% é exportado na forma de commodity, do óleo bruto. Então, o biodiesel hoje é importantíssimo no óleo. O óleo, Roberto, acho bom lembrar também, a gente sempre esmagou soja para produzir farelo, por conta da nossa proteína animal. E o óleo, ele era um produto com maior valor de mercado, ele não dava margem para a industrialização. O biodiesel mudou completamente essa realidade. Então, hoje a gente tem o inverso. Hoje a indústria está esmagando para fazer mais óleo por conta do biodiesel e o farelo de soja está ficando cada vez mais competitivo para a indústria de carnes, ajudando a indústria de carnes. Olha, André, eu quando estava no Ministério da Agricultura, lutei muito pela montagem do biodiesel com essa tua visão, ajudar a agricultura. Eu tinha a memória do Proálcool lá atrás, que esse ano faz 50 anos o Proálcool, né? Eu tinha a memória de que o produtor rural de cana teve uma abertura fantástica. Imagine hoje, metade da cana plantada no Brasil vira etanol, metade, 10 milhões de hectares, né? E a soja está dando mais um número que ajuda a agricultura. Quer dizer, a indústria de transformação precisa da agricultura, que precisa da indústria. É um casamento perfeito dessa cadeia produtiva. André, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Perfeito. E saúde pública.
para ajudar um pouco mais o processo aí, né? Menos emissões de gás de efeito estufa, é o caso perfeito mesmo, com filhos maravilhosos. André, vai fazer um pequeno intervalo agora, mas na volta eu quero te pedir duas avaliações. Primeiro, como é que você vê o mercado mundial de biodiesel no futuro? Você já falou de SAF aí, vai ter negócio de marinha também. E o segundo ponto, ainda internamente, e trator? Tem alguma chance para isso? Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? É a próxima conversa nossa aí. Até já, gente. Um minutinho, a gente vai e volta. Pera aí. Oi, gente. Hoje no República Agro, estou conversando com uma das mais importantes lideranças do agronegócio brasileiro, o André Nassar, que preside a ABIOV, que é a associação brasileira que cuida da indústria de óleos vegetais. Multinacionais, nacionais, é uma instituição poderosíssima, que tem um papel relevante na exportação de soja, de óleo de soja, de farelo de soja. Então, essa instituição que o André comanda, uma experiência vasta na área privada, na área acadêmica, na área de governo, é dessas figuras raras do agronegócio brasileiro. Na primeira parte, falamos um pouquinho sobre o biodiesel. Agora, André, eu queria remendar um pouquinho, emendar, na verdade, a primeira parte da nossa conversa, te perguntando o seguinte. Bom, hoje você já deu uma ideia de participação da soja na cadeia produtiva do biodiesel. Queria que você falasse um pouquinho do mundo. Como é que é o mundo em relação a esse tema? Qual é o nosso cenário em relação ao mundo? Perspectiva que você vê com o biodiesel brasileiro? Eu acho que a gente tem que olhar o biodiesel, mas tem que olhar também quais os biocombustíveis que a gente vai produzir a partir dos óleos vegetais. O biodiesel é um deles e o mais importante hoje. Mas nós vamos fazer o combustível sustentável de aviação e nós vamos fazer o diesel verde também. Tá? Então, acho que isso tudo é importante olhar. Hoje, se for olhar biodiesel no mundo, quem que usa muito biodiesel? O Brasil. A Indonésia já está com 30% ou até 35% de teor de mistura, tá? Porque eles têm muito óleo de palma lá, e eles optaram por absorver esse óleo do que exportar o óleo de palma. Foi uma decisão inteligente, né? Os americanos usam também, mas os americanos estão indo mais para o diesel verde. Agora, tem um mundo gigante para o biodiesel, que é o combustível marítimo, porque o setor de navegação de longo curso, ele precisa descarbonizar. E o biodiesel hoje é considerado o combustível mais pronto para fazer a substituição do fóssil que é utilizado, do bunker, do óleo combustível que é utilizado como combustível para os navios. Tá? Então, e é um mercado gigante, tá, Roberto? Só para você ter ideia, são 200 milhões de toneladas consumidas todo ano de combustível fóssil marítimo. Tá? 200 milhões de toneladas. Então, aí é uma fronteira enorme para o biodiesel. A segunda fronteira, aí é mais para o combustível sustentável de aviação, né? É quando o setor aéreo for fazer a sua descarbonização. Porque o Brasil, ele pode ser, e eu acho que ele vai, a gente tem que trabalhar bastante, mas eu acho que o Brasil vai ser um fornecedor de combustível sustentável de aviação, de base de óleo vegetal e também de etanol, tá, Roberto? Mas aqui puxando mais para o meu lado, de base de óleo vegetal e, portanto, de soja, que vai ser a principal matéria-prima. Então, essas são as duas grandes fronteiras internacionais hoje. O combustível marítimo, que vai entrar biodiesel diretamente, e o combustível de aviação produzindo SAF a partir dos óleos vegetais. Quer dizer, são cenários verídicos, então, são potenciais, mas são verídicos, é trabalhar esse processo todo, inclusive tecnológico. Mas, André, a pergunta que eu te fiz anteriormente, máquina agrícola, trator, colhedeira, como é que funciona o biodiesel para esse pedaço? Roberto, olha, tem um grupo grande associado nosso aqui, né, que vocês conhecem, a MAGE, né, eles já estão há vários anos rodando as máquinas agrícolas com 100% biodiesel, sem nenhum tipo de adaptação. Tá? Aproveitando, antes eles não produziam biodiesel, eles compravam e agora eles produzem o próprio biodiesel. Eles estão super felizes com o resultado. Tá? Estão super felizes. Então, assim, o biodiesel para a máquina agrícola, elas podiam estar rodando 100% biodiesel.
Por que que não roda? Porque a gente não vai montar uma estrutura de bomba dedicada, igual a gente montou no etanol, por conta do álcool, né? Então, vai fazer sentido ter máquina agrícola rodando 100% biodiesel quando você tem uma indústria de biodiesel próxima, tá? E isso está acontecendo com essa experiência da Mage aí, e outros vão fazer também, por quê? Porque, assim, você tem mais segurança. O biodiesel ele é mais caro que o diesel, tá, Roberto? Isso é importante a gente falar. Mas ele Sim, tem eu um sei. valor muito maior. Você mesmo citou o valor aí de saúde pública, a questão ambiental toda, né? Além de ser renovável. E empregos criados no Brasil, para o benefício do país inteirinho. André, uma pergunta. Criados no Qual Brasil e no é- interior, né, Roberto? É tudo no interior do Exatamente. Brasil, isso que é o mais importante. Exatamente. Interiorização do desenvolvimento. André, qual é a É isso produção aí. atual de biodiesel no Brasil e qual é o horizonte com essa nova lei do biocombustível? Tá, hoje a gente produz ao redor de 10 milhões de toneladas, que dá um pouquinho mais em litros, tá? 10 milhões de toneladas vai dar 11 bilhões, 11 milhões de metros cúbicos, como a gente fala, né? Que são 1.000 litros, tá? Se a gente tiver misturar 25%, tá? Tem que quase, vai praticamente dobrar a necessidade, porque como a gente está olhando lá no futuro, tem o crescimento do próprio mercado de diesel, né? Então a gente tem que dobrar a produção de biodiesel no Brasil para chegar nos 25% daqui 10 anos, né? É um horizonte de 10 anos, então é tudo feito com a devida calma. Claro que eu, como produtor, ia querer que crescesse de uma vez, mas a gente sabe que isso não é correto, tem que crescer devagarzinho para a indústria ir se adaptando também para o consumidor sentir confiança no fornecimento da indústria. E com uma questão adicional, né, André? Cria muito mais farelo. Então tem que ter destinação para esse farelo, interno ou externo. Então é um complexo, não é para aumentar que dá tudo certo. É um processo, tem toda a razão, de ser uma coisa planejada, bem estruturadinha. É isso aí. André, é, obviamente, o biodiesel, assim como o etanol e outros produtos ligados à energia renovável no Brasil, solar, eólica, etc., compõe na matriz energética brasileira uma coisa extraordinária. Hoje tem mais de metade da matriz energética brasileira hoje é renovável. E metade dessa metade vem do agronegócio, da atividade rural. É biodiesel, etanol, cogeração, biometano, isso que você falou aí. Isso tudo tem um peso muito importante na questão da transição energética. Como é que você vê esse setor e esse tema na COP30, né? Como é que essa coisa vai ser tratado na COP30? Olha, Roberto, o nosso desejo, né, é que os biocombustíveis virassem tema da COP30. Por que, que a gente acha isso importante? Porque biocombustíveis é um assunto que você mesmo lembrou, né? O debate sobre o etanol é antigo. Eu estava até olhando, o etanol brasileiro foi aceito como um etanol sustentável pelos americanos em 2005, 2006, 2007, se não me engano. Então, assim, são muitos anos, né? E aí Demorou veio 30 todo um anos, movimento. 30 anos. 30 Assim, anos se a gente demorou. for olhar é isso aí, 30 anos. Então, assim, aí o que, que aconteceu? Aí veio essa discussão de que esse combustível de base agrícola competia com alimentos. E regiões do mundo começaram a impedir o crescimento do consumo desses combustíveis, sobretudo a Europa, né, que é o maior exemplo, por um princípio da precaução, vamos falar assim. Só que assim, você não tira a tecnologia da cartola, né, Roberto? A transição energética ela tem que ocorrer, mas ela tem que ocorrer com as tecnologias que estão mais prontas. E essas tecnologias mais prontas vão permitindo investimentos em outras tecnologias que vão vir mais no futuro. Então, eu acho que finalmente se deram conta que a transição energética baseada em combustível de base agrícola é a forma mais rápida e mais barata de empurrar essa transição energética para o caminho dela. Tá? E aí, depois, outras coisas virão. Eu acho que seria muito importante que o Brasil trouxesse esse caso dos combustíveis. Pode ser da matriz energética como um todo, mas eu acho que a gente deveria focar principalmente
nos biocombustíveis que substituem os combustíveis fósseis, que o exemplo brasileiro é um exemplo de grande sucesso, onde o consumidor ganhou, o usuário ganhou, e o produtor rural ganhou e a agroindústria ganhou. É um ganha-ganha completo para a sociedade brasileira. Então, eu queria que nós estivéssemos trabalhando a COP30 nessa direção, e eu tenho certeza que o governo brasileiro vai trabalhar, e nós, do agronegócio, estaremos para defender esse tipo de ideia, tá, Roberto? Olha, André, você trouxe essa memória do etanol de cana aí. Eu participei disso lá atrás, 50 anos atrás, já estava na atividade. Me lembro de ir lá fora fazer palestra, só ficar olhando com uma coisa, esses caras tudo louco, né? Imagine plantar cana, vai faltar arroz, feijão. Essa discussão foi horrorosa durante muito tempo. A própria indústria de etanol de cana precisava ter uma autorização do governo estadual que jurava que tinha plantação de soja no intervalo, amendoim. Foi uma luta louca que acabou. Né? A produção de cana dobrou no período e a produção de alimentos mais do que triplicou no mesmo período. Quer dizer, não há nenhuma concorrência, nenhuma competição. Biodiesel é melhor do que isso, porque a soja gera óleo de soja, não é só biocombustível, gera farelo de soja, quer dizer, é muito mais completo o processo. André, nós estamos no fim do nosso programa. Infelizmente, conversa boa acaba depressa. Vou fazer uma pergunta chata para você, de um amigo chato. As multinacionais que estão na Biov hoje estão topando o biodiesel? Gostam da ideia? Acham que é um tema para jogar para frente? Olha, quando começou o biodiesel, e você sabe, né, que você tava lá no governo, começou contigo, né, Roberto? Foi comigo. 2008? Foi contigo, então. Eu que lancei a ideia. Então, pronto. Não, eu até te peço desculpa, Roberto, por não ter recuperado isso aí antes. Não, As multinacionais não entraram no biodiesel de imediato. Elas exatamente. esperaram o segmento ganhar um pouco mais de vigor. Agora entraram de vez, Roberto, porque qual que é o conceito da multinacional? Ela quer adicionar valor à soja. Ela exporta muito grão? Exporta, mas ela sabe que adicionar valor é melhor. Toda a infraestrutura logística dela, ela prefere usar para transportar farelo do que para transportar o grão. Então, os biocombustíveis viraram prioridade para todas as multinacionais que operam com esmagamento de soja. E ainda mais agora, que tem o SAF, vai ter o diesel verde, novos mercados, é praticamente o segmento que as multinacionais querem que a gente trabalhe com muita força para fazer crescer. Então, elas, mais do que ninguém, é que vão empurrar esse negócio para cima, Roberto. Muito bom, André. Olha, conversa deliciosa, instrutiva e iluminando o futuro. Muito obrigado, André. Boa sorte para você, sucesso na Biov que você sempre teve pela sua competência. Bom trabalho para você e até a próxima. Obrigado, Roberto. E como sempre, sendo o nosso instrutor aqui, o nosso piloto principal. Obrigado. Quem me dera. Olha, gente, conversa boa com o André, né? É bom conversar com gente que conhece o assunto e tem liderança e visão clara de processo. Biodiesel é um programa maravilhoso, está fazendo 20 anos apenas no Brasil e já é um sucesso. O André mostrou que o comprometimento até das multinacionais nesse tema é formidável. Olhar para frente, combustível para aviação, para a marinha mercante, gente, o céu é o limite. Na verdade, o céu para aviação e o mar na marinha. Até a próxima, se Deus quiser.